dos temas que eu mais gosto, que é sobre Cristo. Mas assim, falar sobre Jesus, Cristo, ele é muito amplo e tem muita coisa para falar. Então a gente vai falar sobre uma parte específica, que inclusive está no livro, que é sobre Cristo. Ele é um Deus ou ele é um homem? Ele foi, né, um homem. Então a gente vai trabalhar mais ou menos nesse tema. Tá? E uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está estudando a Bíblia, está lendo a palavra, é sobre o contexto da época de Jesus. Então sempre quando der eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou ser bastante repetitivo porque é importante saber sobre isso. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está na época dos judeus e Jesus nasce nesse contexto judaico. Ele inclusive é um judeu também. E lá no meio, quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente vê que tem alguns grupos aqui que a gente vai ler recorrentemente. Por exemplo, os fariseus. Tem os fariseus, a gente vai ouvir falar dos saduceus, a gente vai ouvir falar dos mestres da lei e alguns outros grupos. E a gente fica meio perdido quem são esses grupos que muitas vezes Jesus confronta e qual que é a importância deles e por que eles são tão confrontados às vezes, né? Então, eu quero dar uma explicada aqui em cada grupo. Quando a gente leu, talvez mais que vocês se batam na leitura, sejam os fariseus, eles são os que vão mais aparecer. Mas eles com certeza não eram a maior parte dos judeus da época. A maior parte eram os judeus comuns. Eles eram pessoas normais, viviam dia a dia, trabalhavam, tinham sustento e tinham uma vida comum, pacata, né? Uma grande maioria está aqui. Esses outros grupos que eu coloco aqui, eles são alguns grupos específicos que representam uma percentual pequeno, baixa, mas que eles faziam muita diferença dentro do grupo judaico, porque eles tinham bastante influência. E eu quero ensinar um pouco desses grupos dentro das expectativas messiânicas. O que eles esperavam de um Messias, de um Salvador? Qual que era a expectativa deles? E quando Jesus vem, por que é uma coisa muito diferente do que eles esperavam? Então isso é muito importante para saber quando a gente está lendo a Bíblia. Então a primeira coisa, os judeus comuns, eles não tinham tão firme, tão claro na mente deles, no imaginário deles, que viria um dia um Messias. Eles não estavam tanto pensando nisso, nem, na maior parte das vezes, eles não estavam esperando isso. Eles eram pessoas normais, vivendo a sua vida normais. Mas eles esperavam que Deus um dia voltaria e restauraria eles. Por restauração significa que eles teriam novamente uma terra, porque naquela época eles estavam sendo dominados pelos romanos e por outros povos fazia muito tempo. E eles esperavam que o templo deles fosse restaurado também. Então, por restauração, isso que eles estavam esperando. Agora vem os outros grupos. Os fariseus primeiro. Os fariseus, eles eram um povo que eles consideravam que eles até esperavam o Messias. Em determinado momento da história, eles esperavam mais do que em outros momentos. Mas eles acreditavam que eles tinham que ser um pouco mais santo, mais puro. Por isso que quando você está lendo a palavra, eles vão tanto falar sobre leis, regras, padrões. E muitas vezes esses padrões, eles iam até além do que a Bíblia pedia, porque eles queriam fazer até mais do que estava escrito lá em Levítico, Deuteronômio, nas regras que Deus colocou. Então eles esperavam que dessa forma, sendo os mais santos possíveis, eles fariam com que a vinda da restauração de Israel fosse mais rápida, e aí com isso o povo todo fosse restaurado, e toda a terra fosse restaurada, e o templo restaurado. Então esses são os fariseus. Os saduceus, que vocês vão encontrar também, eles, por sua vez, eles eram aqueles que estavam mais alinhados com o governo romano. Então, de alguma forma, o governo romano conseguiu capturar, assim, trazer eles para o lado deles. Então, eles estavam muito bem naquele contexto do governo romano, eles estavam lá no templo, eles eram uma autoridade e religiosa. Inclusive, na verdade, foram mais eles e os mestres da lei, que entram aqui os saduceus, que foram responsáveis pela crucificação de Jesus. Muito mais que os fariseus. Os fariseus, eles são um grupo que eles aparecem muito mais no começo dos evangelhos, porque eles dão a
parte, não estão em Jerusalém, eles estão nas outras regiões, nas regiões de fora, onde Jesus ele começa o ministério dele. Aí quando Jesus ele vai para Jerusalém, aí começa a aparecer os saduceus, muito mais, que são aqueles que foram muito mais responsáveis pela crucificação de Jesus. E os saduceus eles estão na dele, eles estão bem, estão vivendo bem, tem um poder junto com eles, então eles não se preocupam muito com uma vida messiânica, eles estão bem, têm poder, né? Esses dois eu vou passar bem rápido. Os zelotes eram os que queriam fazer uma revolução por meio da força. Inclusive tem um dos discípulos de Jesus, que é Simão, o zelote. Eles eram que queriam fazer por guerrilhas, pela força, reconquistar o poder, reconquistar a restauração de Israel por meio de sua força. Né? E esse talvez seja o mais interessante. Esse é os essênios. E esses são nomes chatos, eu vou repetir algumas vezes em várias aulas para vocês irem decorando. Fariseus é fácil, fariseus, saduceus aparecem bastante, e talvez esses três grupos, junto com os essênios, sejam os mais importantes. Os essênios são, provavelmente, João Batista, ele era um essênio. Então, o que João Batista tinha? Ele vivia no deserto e ele comia gafanhoto. Então, eles eram um grupo que viviam fora de Jerusalém, fora daquela região, porque eles, da mesma forma que os fariseus, eles acreditavam que tudo estava corrompido já. E aí eles tinham a expectativa que eles queriam ter uma vida mais pura possível, para que dessa forma a vinda de um Messias, de um Salvador, ele chegasse mais rápido, e eles eram um povo escolhido por meio de quem o Salvador ele faria um novo povo, restauraria Israel. Né? Então essas são as expectativas aqui. Dentro desses daqui, talvez o mais claro para eles de uma vida messiânica, talvez fossem os essênios e os fariseus. Todos os outros demais não fossem tão claros, eles talvez até nem esperassem pela vida de um Salvador. Só esperavam que Deus um dia viesse e restaurasse Israel e o templo dele. E é nesse contexto que a gente vai estudar então, pode perguntar. Só uma dúvida, todos eles são judeus? São todos judeus. É só assim classificações dentro? Isso. Eles são grupos, eles se agregavam nesses grupos, eles se classificavam assim. Como se fossem presbiterianos, batistas, pentecostais, alguma coisa assim. E a maior parte era pessoas que não estavam nesses grupos. Então, vai toda essa ideia na cabeça, esse contexto, e a gente vai estudar então sobre o Cristo homem e o Cristo Deus. Né? Para começar, vou ler Lucas 2, 6 a 7. Então, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho, o primogênito, o fachou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então essa é a vinda de Jesus, do Cristo, aqui na terra como homem. Nasceu de uma mulher virgem, eu acho que todos devem saber, mas enfim, Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo, então ela teve luz a Jesus Cristo, ainda virgem, né? Então, ele vem na terra, nasce como homem e nasce numa manjedoura, num lugar super simples. Manjedoura era onde aqueles animais, nos estábulos onde tinha aquelas caixas onde os animais comem, então tinha as comidas, enfim. E como não tinha mais hospedaria, Jesus tem que nascer nessa manjedoura, dentro de uma hospedaria. E ele foi como qualquer pessoa, qualquer homem. Cristo nasceu como qualquer homem, qualquer mulher. Brincou com os irmãos, teve sua infância normal. Apesar de que quando ele nasce, ele recebe várias profecias de algumas pessoas. E quando Maria recebe essas mensagens, ela guarda aquilo no coração. Então, conforme Jesus vai crescendo, ela vai observando seu filho crescer e vai vendo algumas coisas diferentes dele, né? Porque as mensagens que ela recebeu no nascimento de Jesus eram bastante sobre salvação do povo e salvação de outros povos, inclusive. Mas ela não sabia o que isso significava exatamente, conforme a gente vai ver no Evangelho. Não é tão claro para ela. Então Jesus brincou com os irmãos, Jesus chorou, teve fome, teve sede, teve sono, teve de trabalhar e morreu, como qualquer homem. E talvez a coisa mais
para a gente contextualizar e entender o que isso significava, eu acho muito interessante essa passagem aqui, que fala, então Jesus, depois de escolher os discípulos, os 12 discípulos, ele volta para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então a multidão segue Jesus. E nesse período, Jesus já estava fazendo alguns milagres e já tinha algumas mensagens. Né? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. Marcos 3, 20 a 21. Então ele foi como qualquer homem, ele nasceu, cresceu e todos os parentes dele viram ele crescendo. Então do nada Jesus ele começa a fazer um monte de milagre, falar algumas palavras que para os parentes eram totalmente estranhas. Então o tio, o primo e os irmãos falam, nossa, meu irmão ficou doido, eu vi ele crescendo, a gente brincou junto, o que ele está falando agora? Ele ficou doido, tanto que queriam prender ele. Então essa é a versão humana de Cristo. Né? Ele era 100% homem também. E algumas reflexões baseadas nisso aqui, que eu fiquei pensando. É bastante interessante, né? Porque como que foi a decisão, então, dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na eternidade, em algum momento vão decidir como que vai vir a salvação dos homens, né? E então eles estavam lá, assim, não é que o homem ter caído e ter pecado foi algo que eles não estavam esperando, eles sabem de tudo, como a Karen falou, e eles são oniscientes. Então, mas como foi a decisão, esse processo de decisão é bastante interessante, né? Então, já sabiam que ia pecar, que os homens iam pecar, e eles chegaram à conclusão de quem que vai lá agora salvar essas pessoas que estão nessa situação. Então, em um determinado momento, Deus Pai fala que o Deus Filho vai ter que ir lá e vai ter que se sacrificar por todas as pessoas. E essa é a grande obediência do Deus Filho, né? Que quando ele vem como Jesus. Ele fala, então, eu aceito essa tarefa, eu aceito vir para a terra como homem para morrer pelo pecado de todos e para que eles possam ter salvação. E essa coisa eu acho muito incompreensível, muito bela, na verdade. E para entender um pouco, uma vez meu professor falou uma metáfora que eu achei bastante rica. Era como se, de alguma forma, a gente conseguisse ter criado as formigas, nós fomos os criadores das formigas, e essas formigas claramente são seres inferiores, e em algum momento elas se rebelam contra a gente, contra o Criador. E não só se rebelam, não querem nem saber mais da gente, como faz coisas que nos afetam muito, e me afeta demais. Só que ao invés de olhar para essas formigas e falar, deixe que vocês se destruam, vocês mesmos morram pelos seus próprios pecados, eu escolho me tornar uma formiga. E quando Deus Filho se decide tornar-se uma formiga, o interessante é que ele não vira uma formiga por um tempo e depois volta a ser completamente Deus Filho. Ele se torna 100% para sempre Deus, uma formiga. Porque Jesus Cristo, quando ele se torna homem, e ele morre e ele renasce com o corpo de um homem novamente, só que um homem glorificado, uma versão melhorada. Mas ele se torna para sempre, como se para sempre nos tornássemos essa formiga. E aí a gente sabe que a gente vai se tornar essa formiga, e essas formigas vão se rebelar com a gente, vão matar a gente, mesmo a gente sendo o criador delas. Né? E esse é o contexto do quão maravilhoso, um pouco para entender, na verdade é muito além disso. Né? E a outra pergunta que fica é por que Jesus teve que se tornar homem? Ele não podia apenas ter se tornado, ter feito sacrifício como Deus Filho. Por que ele tem que vir se tornar homem e morrer por nós, né? Então, ele tem que fazer isso justamente porque quando ele se torna homem, porque quando o sacrifício... desculpa, me perdoa. Mas quando Adão vem, Adão, depois que ele comete o pecado, ele é o representante de todos os homens a partir daí. Então ele comete o pecado e a partir daí todos os homens, a humanidade inteira, ela está
condenado ao pecado. Então era necessário que viesse um homem que representasse toda a humanidade agora, e por meio dele, por meio desse homem, a partir de agora todos fossem salvos. Então, porque da mesma forma que Adão, ele representa toda uma humanidade, a partir dele todos são pecadores, agora Jesus vem como homem e a partir dele vem toda uma geração, uma humanidade que agora é salva por meio do sacrifício dele. E da mesma forma também porque um Deus, ele não pode morrer. Isso é restrito apenas aos seres humanos, são seres vivos, né, após o pecado. Então ele vem como Deus homem para se sacrificar e para a partir de então ser um representante, e também porque o sacrifício não podia ser feito por um Deus, né, só por um homem. Então dá uma pausa, tá dando para entender? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Não sei se alguém tem. Então a gente continua. Falta pouco agora, essa parte é um pouco mais rápida, um pouco mais difícil. Então a gente vai falar sobre então, a parte divina de Cristo. Quando a gente fala sobre a parte humana e a parte divina, quer dizer que as duas naturezas estavam presentes dentro de Jesus. Ele era tanto homem quanto Deus. Então as duas coisas estão lá. Ele não deixou de ser um para ser outro. Ele não deixou de ser Deus para ser humano. Então as duas coisas estavam presentes ao mesmo tempo ali. Então ele passou por todas as coisas que a gente passa, mas ao mesmo tempo ele sempre foi Deus. Então, só que aí, para aquelas pessoas, então a gente vai voltando um pouco para aquelas expectativas lá das pessoas. Aquelas pessoas ali, nenhum daqueles grupos nunca imaginou que o Messias ele seria Deus, que um homem que seria um Salvador seria Deus. Mais ainda, aquela população, nenhum judeu nunca imaginou que um dia Deus se encarnaria aqui e viria como carne e osso para viver entre nós. Isso nunca passou pela cabeça deles. Por isso que é extremamente escandaloso quando Jesus vem e se afirma que é Deus. Aquilo é uma loucura para eles. Então, quando você vai ler no Evangelho e vocês leem que a população ficou meio doida, os judeus ficaram meio doidos, queriam apedrejar, grande chance porque a relação que Jesus fazia era de alguma forma ele está falando que ele era Deus. E aí, para aquilo era um absurdo. Vamos apedrejar esse cara. Naquela época existia esse costume, né? Então, essa revelação de que ele era Deus, ela foi progressiva, não foi de uma hora para outra. Primeiro ele falou, em um determinado momento, ele falou que ele perdoaria pecados. Isso só Deus podia fazer. Em algum outro momento, ele falou que ele deu ordens para a tempestade se acalmar. O único que tinha autoridade sobre a natureza era Deus. E talvez esse seja um momento muito marcante. Ele falou que ele era um eu sou. E esse eu sou é um termo que Deus ele usa para ele mesmo, lá no Antigo Testamento, que ele se revela como eu sou. Tem muitas explicações, mas é importante saber isso. E quando Jesus fala eu sou, ele está falando que ele era Deus também. Isso foi um absurdo para eles na época. Em alguns momentos também Jesus aceita ser adorado. O único que pode ser adorado é Deus. Tanto que os anjos da Bíblia, quando alguém tenta adorar um anjo, o anjo fala, não me adore, o único que pode ser adorado é Deus. E quando Jesus deixa ser adorado, de alguma forma ele está falando que ele era Deus. E eu vou ler aqui Mateus 3 a 17. Essa é muito... Enfim, eu vou explicar para você. Então Jesus fala para os seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, quem o povo está falando que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, né? E aí nesse momento, Jesus ele fala: muito bem, Pedro, não foi você que chegou a essa conclusão, mas foi meu próprio Pai, Deus, que revelou isso para você. Então, nesse momento eles estavam imaginando que Jesus fosse um grande homem, talvez um grande profeta, tal como foi Elias, tal como foi Jeremias, então, colocando João Batista, então estavam colocando eles como se fosse um grande profeta. Mas Jesus ele está falando que ele vai além disso. E finalmente, então,
quando os discípulos, nem eles estavam entendendo o que estava acontecendo, nem seus familiares estavam entendendo o que estava acontecendo. E progressivamente eles vão entender que Jesus é muito mais que um profeta, muito mais que um homem. E em algum momento eles começam a entender um pouco, revelado por Deus, mas aí Jesus ele passa pelo sacrifício e ele é morto, né? E ele morre, ele é crucificado. E aí quando Jesus ele ressuscita, que aí cai a ficha para todos os discípulos. Porque esse homem ressuscitou, ele está vivo, eles veem Jesus indo para o céu, e aí eles creem na mensagem, eles creem que Jesus é divino, e eles falam, caramba, esse aqui que viveu com nós, passou 3 anos, estava do meu lado, não era outro senão Deus. E é por isso que a partir daí, em Atos, você vai ver que aqueles discípulos decidem abrir mão da vida deles, eles vivem uma vida que já não importa mais, e eles querem apenas seguir os que Jesus quis para eles. E aí vocês vão ver o discípulo sendo morto, Tiago, vocês vão ver eles passando por muitas provações, como foi Paulo, Pedro, e muitos deles sendo perseguidos a ponto de morrer, e finalmente Paulo morrendo em Roma, né? E Pedro morrendo de uma forma bastante difícil. Porque finalmente eles entenderam que aquele que andou com eles era Deus, não era só um homem. E aí eles abrem mão da vida deles e eles decidem viver o que Jesus tinha pedido para ele, que era espalhar o Evangelho por aí. E isso é bastante interessante, porque naquele momento eles entenderam quem era Jesus. E hoje em dia a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, que é o Deus Espírito, Deus está dentro de nós. E essa é outra loucura também, que a gente tem que refletir sobre isso e tentar entender. Não tentar entender, que entender a gente não entende, mas se maravilhar com isso. Deus, de alguma forma, decide habitar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando a gente olha para a gente, não temos nenhum merecimento. A gente olha para a gente vê nossos pecados, a gente vê nossas falhas, quão podres nós somos. E Deus, ele decide vir habitar dentro da gente. É a mesma coisa que naquele momento em que aquele povo vivia em tanta ingratidão, como se fossem aquelas formigas se rebelaram, e o Deus Filho decide vir morrer por nós. A mesma coisa, somos nós tão falhos, tão podres, e o Deus Espírito decide habitar dentro de nós. A gente não consegue compreender o amor de Deus. O amor de Deus é totalmente incompreensível, porque se fôssemos viver pelos nossos próprios padrões, a gente abandonaria aquelas formigas. Eu nunca me portaria com elas que se rebelaram comigo. Mas o amor de Deus, de todos os três, ele é tão grande que ele decide morrer por nós lá, morrer por aquelas formigas, morrer por nós, e eles decidem ainda habitar dentro de nós. E isso é algo extremamente incompreensível. E fica o convite, se alguém daqui ainda não aceitou Jesus no coração, não aceitou Jesus como Salvador, o amor dele nos alcança de uma forma tão grande que quando a gente compreende finalmente, a gente só quer dar nossa vida para ele. Então fica o convite para alguém, se alguém quiser aceitar Jesus como Salvador. Eu ia ler essa passagem. Eu vou ler, acho que tem tempo. Deixa eu pensar. Você consegue ler em voz alta? Não, é que você vai pra lá, esqueci. Ah, não, pode ser que eu leia. Você sabe pra mim de novo. Ah, não, é que eu vou explicando. João. E aí, para mim, esse João 1 a 14 resume muito bem o que a gente viu sobre Jesus ter vindo. Ele era Deus e ele se fez carne, né? Então eu vou ler aqui. Se vocês quiserem abrir, talvez fique melhor, né? João 1 a 14. Eu vou ler na versão NVI. Acho que a maioria tem NVI.
Então eu vou começar lendo. E eu vou explicando com vocês o que ele quer dizer em cada parte. Então, João 1 a 14. No princípio era aquele que é a palavra. Aqui João está falando sobre Jesus. E quando ele fala que é a palavra, é aquele por meio de quem as coisas foram criadas. Quando Deus ele cria as coisas, ele cria por meio da palavra. Ele está falando que Jesus estava lá no começo da criação e ele participou da criação. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus estava com Deus e também era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vou ler um pouco mais rápido aqui. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele está falando de João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, Jesus Cristo, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, todos aqueles que crerem no nome de Jesus, tornam-se filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Finalmente 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João de 1, sempre quando vocês lerem João então, de 1 a 14, aqui está bem, eu acho bem poético, na verdade, como ele coloca tudo isso que a gente viu aqui, sobre Jesus homem e Jesus Deus também. E eu acho que quando você estava preparando essa aula, eu fiquei muito maravilhado em pensar sobre como, mesmo sendo Deus, Jesus decide vir habitar entre nós, morrer por nós, e agora Deus vivendo dentro de nós. E que fica essa reflexão, e que a gente possa aprender cada vez mais compreender, que o Espírito Santo possa cada vez mais nos revelar o que isso significa de verdade. Então vamos terminar com uma oração, e aí a gente finaliza. Senhor Deus, eu queria agradecer por mais esse dia, Pai. Queria agradecer, Senhor, por meio às nossas fraquezas, e mesmo sendo quem nós somos, nossos pecados, nossa revolta com o Senhor decide vir para cá, morrer por nós, por nossos pecados, e depois disso ainda o Senhor decide habitar dentro de nós. Que o Senhor possa nos revelar e que a gente possa compreender quão grande a grandeza disso tudo, Pai. Que o Senhor nos guie, o Senhor nos ensine, que cada um possa ter uma boa semana aqui, que a gente possa crescer juntos, Pai, como corpo, e aprendermos cada vez mais quem é o Senhor. A Senhora agradeça em nome de Jesus. Amém. Ficou alguma dúvida?